Pai, muito obrigado por esse dia. Nós entramos na tua presença, clamamos, meu Deus, daquilo que o Senhor tem para fazer, clamando que isso seja uma realidade em nós. Livra-nos, ó Pai, de todas as obras da sepultura. Livra-nos, ó Pai, de todas as obras das trevas, do Hades, mas que entramos na dimensão da vida em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós temos já esses 3 dias nós estamos já nesses 3 dias falando acerca dessa dimensão, ou desse mês como uma dimensão de sepultura, uma dimensão onde as portas do Hades se abrem para tentar tragar a vida das pessoas e assim vai. Porém, a gente fica pensando, né? Mas da onde saiu tudo isso? Por que algumas coisas a gente fala e, como diz, da onde surgiu essas frequências todas? Como se estabeleceu, exemplo, no mês de novembro, né, de outubro, novembro, essa questão da sepultura, da onde surgiu essas características e por que nesse tempo, né? Ah, tá lá na constelação de Escorpião, ou... não, querido. A questão aqui é muito, como diz, muito simples de entender. Abra a tua Bíblia. Em Gênesis capítulo 6. Perdão, Gênesis capítulo 7. Diz assim, versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e houve copiosas chuvas sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas mulheres e as mulheres de seus filhos, e sua mulher, perdão. E eles e todos os animais segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, todas as ervas segundo a sua espécie, aves, perdão, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entravam de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta atrás dele. Então, veja, queridos, a maior destruição, ou seja, a maior porta de morte que aconteceu em toda a história, em todos os períodos da humanidade, aconteceu exatamente no dia 17 de Rishvan, ou 17 do segundo mês. Apóstolo, mas não é o segundo mês, a gente não está no 8º mês? Sim, lembre-se que em Gênesis até o capítulo 12 de Êxodo, a contagem dos meses começava por Tishrei, que é o mês passado, que comemora-se então o ano novo, mas esse é da criação. Somente em Êxodo 12, quando o Senhor troca o calendário e diz, a partir de agora, esse será para vocês o primeiro mês do ano.
Então, o que acontece? Por que essa porta de destruição, de Hades? Por que essa porta que a gente fala, nossa, aqui tem um portal de sepultura, esse mês ele é ligado com um portal de sepultura. Por quê? Porque, na verdade, foi o tempo do juízo de Deus, onde uma humanidade inteira foi dizimada pelas águas, foi ceifada, e não só a humanidade, todas as plantas, assim dizendo, todos os animais e todos os seres humanos. Foi um tempo de limpeza. Houve o maior nível de morte já existente que aconteceu, né? Ou seja, tudo aquilo que já passou foi no mês, no segundo mês ou no 8º mês do calendário, depende do calendário que você está vendo. Então, o que nós estamos dizendo é que há uma memória, há um abrir de uma memória para esse mês sendo o mês do juízo, o mês do grande juízo, o mês de estabelecer o juízo, ou seja, o mês onde as águas entram purificando ou as águas entram condenando. E aqui é interessante, eu posso levar isso aqui por dois sentidos. Primeiro, as águas da palavra. Essa é a temporada onde a palavra do Senhor nos leva a um nível mais profundo, no sentido, nos leva a um nível de mais santificação, ou esse é o tempo onde as águas traz condenação. Nós podemos falar também a água como algo da alma, ou seja, esse é um tempo onde tudo aquilo que está guardado no nosso coração, a gente já está falando sobre isso, todos os sentimentos, todas as emoções, todas aquelas águas impuras, ela nos leva para níveis de sepultura e morte. Então, esse é um tempo onde as águas traz um chacoalhar. Esse é o tempo onde as águas vêm para chacoalhar. Por isso, o Rishma é marcado pela chuva, é marcado pelas águas do dilúvio, é marcado por esse portal, tanto de sepultura, mas também é marcado pelo tempo de redenção, onde um homem e a sua família é salva e salva todas as espécies dos animais. Esse é um tempo também de uma redenção. Enquanto as pessoas estavam afundadas, olha que interessante, enquanto as pessoas estavam afundadas, mergulhadas nas águas que foram as águas de juízo, havia uma família que estava sobre as águas. Ela estava dentro de um barco criado, formatado por Deus, né, o seu modelo, e fechado as portas pelo Eterno. Não foi Noé que fechou as portas, foi Deus que fechou as portas. Ele diz que quando ele passa, Deus fecha as portas após ele. Ou seja, o que seria a porta aqui? É o selo, é simplesmente aquele selo de garantia aonde essas águas não entrariam, porque 40 dias veio água de todos os lados, queridos. A Bíblia diz que veio água de cima, os abismos se romperam, foi aquele, como diz, aquele tropelo de água para todos os lados, mas Noé estava fechado na arca. Esse é o modelo que o Senhor quer de nós. Esse é aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Entramos na arca. A arca é um tipo de Jesus. A arca é onde nós entramos e ele fecha, ele é a porta. Ele fecha essa porta para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Ou seja, essa porta é a porta onde ele inibe todos os ataques de Satanás. Quem está dentro da arca tem redenção. Não importa a chuva, não importa não importa os ventos, não importa a circunstância, não importa aquilo que esteja acontecendo, se estamos dentro do Senhor Jesus, dentro de Jesus há prosperidade e vida. Dentro de Jesus há uma atmosfera de vida sendo gerada. Dentro de Jesus há uma atmosfera de redenção. Para e pensa, querido, enquanto todos estavam morrendo afogado, dentro da arca estava Noé, dentro de um sistema biológico de vida.
Ele estava ali preservado e preservando vida, ele estava cuidando de toda a vida. Sabe o que eu posso pensar aqui nesse tempo? Esse é o tempo quando nós entramos em Jesus, nós vamos ver todo o sistema de vida nosso sendo preservado, nossa vida familiar. Se você parar para pensar, querido, como nós estamos vendo um chacoalhar da família nesse tempo. Parece que há um mal-estar, parece que há uma sensação esquisita, parece que há um desconforto tentando tragar nossas famílias. Mas nós vamos falar e nós vamos entender que nesse tempo nós entramos dentro da arca, nós estamos dentro da arca, nós não vamos sair de dentro da arca, nós não vamos sair das muralhas de proteção, como diz o Senhor é o meu esconderijo, o Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei? Mesmo que as correntes venham, nós não teremos medo, porque elas não nos alcançarão. Essas correntes de água, essas correntes de água, essas não nos atingirá, porque nós estamos guardados, nós estamos protegidos, nós estamos totalmente selados, porque o Senhor nos protege. Não existe águas que nos destruirá. Amém? Uma outra questão que nós podemos entender aqui. Nesse tempo, começa-se então o dilúvio, ou seja, Noé entra na arca dia 17 de Reshvan e ele sai da arca dia 27. Porém, ele entra 7 dias antes, então dia 10. Então, dia 10 de Reshvan começa todo o processo e dia 27 termina, do outro ano. Então, ele fica praticamente aí um ano, do começo desse processo, ele vai ficar aí 1 ano e 17 dias nesse processo da chuva, do tempo da água ir embora, ou seja, um ciclo completo. Então, praticamente, esse mês de Reshvan e 10, né, só entrando aqui, 10 fala da palavra, dos mandamentos. Então, ele veio anunciando todos os juízos. Mas chega no dia 10, de 120 anos que ele estava pregando, chega no dia 10 de Reshvan, o Senhor fala, entra. E ele vai, entra, 7 dias depois, o Senhor fecha a porta e vem então a chuva. Então ainda houve mais 7 dias de graça, de um favor do Senhor. É importante nós lembrarmos, querido, que nesse tempo é como que o juízo daquilo que está sendo falado, ou seja, as sentenças e os juízos começam a ser estabelecidos. É um tempo onde os juízos começam a ser estabelecidos. O tempo da proposta do Senhor de trazer juízo. Ou seja, as palavras já foram ministradas, mas as pessoas não entraram na porta de graça. Isso daqui nos remete para várias coisas. Primeiro, 7 dias, nós podemos contar os 7 meses. O Senhor começa com a redenção do Cordeiro em Nissan e termina na onde? Termina no 7º mês, que é a festa do tabernáculo. Mas tem muitos que não entram nessa porta de redenção e agora começa a vir a chuva da destruição. Mas, apóstolo, por que as coisas estão acontecendo? Apóstolo, porque as águas estão nos afundando, né? Porque a minha família está sendo destruída? Porque o meu chamado está sendo destruído? Parece que há um sacudir. Por quê? Porque não entramos nessa porta de graça que o Senhor abriu, nesse tempo de busca, de santificação, ou seja, esse é um tempo da purificação, quer dizer, esse é um tempo aonde a porta se fecha, para que a gente possa, então, estar sendo salvo dessas águas ou estar no meio dessas águas. E aí eu posso, né, a gente colocar nesses sentidos. Lembra, se você parar para pensar, queridos,
o quanto de gente que começa agora a ser sacudida pelas emoções. Parece que é tragado mesmo. Um outro ponto que eu acho interessante é que a letra, lembra da tribo? E cada tribo tem a sua insígnia. A tribo, que é a tribo para a letra que é para essa tribo, é a letra Num. E Num fala de continuação. Ou seja, Num, ela vem, a primeira escrita era como que se fosse um espermatozoide. O desenho da letra Num era como que se fosse um espermatozoide, porque fala da continuação. Então, foi exatamente nesse mês aonde o Senhor deu continuação à raça humana. Mas é interessante que é só uma família que foi escolhida para poder, então, trazer a continuação. Então, esse mês, o Senhor vem trazendo a obra da continuidade. Irmãos, o Senhor quer que haja continuidade na tua família. O Senhor não quer te levar para níveis de morte. O Senhor não quer destruir a tua vida. Pelo contrário, Ele quer que continue a graça dEle. Ele quer que continue a misericórdia dEle. Ele quer que continue o favor dEle. O Senhor está trazendo a obra da continuação. E aqui também tem um outro ponto. Ou seja, o que estamos continuando em nossa vida? O que há de continuação? Será que estamos deixando que haja continuidade de maldições? Será que estamos deixando que haja continuidade de miséria, de pragas, de derrota, de destruição? Ou seja, esse é um tempo onde se continua. Esse é o tempo onde nós temos que pensar o seguinte: veja, Noé, ele não foi sozinho para a arca. Ele, a esposa, porém ele foi mais com os 3 filhos e as 3 noras. Você parou para pensar, querido, que no meio disso tinha um Cã, ou um cão, que deu continuidade à maldição na face da terra. Mesmo depois dessa purificação, o cara continua ainda. Ele foi maldito entre todas as gerações. Mas o que eu entendo aqui é, todas as vezes que o Senhor começa a fazer algo, Ele não esquece dos nossos filhos. Os nossos filhos entram dentro dessa porta de graça. Os nossos filhos, eles são alcançados pela essa porta de graça. A santificação que o Senhor gera em nós alcança os nossos filhos. Não estou dizendo que isso vai salvar os nossos filhos, no sentido de eles não precisarem reconhecer Jesus, não, mas eu vejo que há uma porta de graça. Mas eu vou entrar em um outro contexto aqui. Irmãos, quem é a continuidade daquilo que Deus está te dando? Sabe o que eu vejo aqui? Esse mês foi o mês onde o Senhor fala da continuação. O Senhor preserva um casal para quê? Para que fosse preservada a continuação. O Senhor não chegou e disse, não, pode destruir tudo, que depois eu começo a criar de novo. Não, vou acabar com tudo, depois eu vou criar tudo de novo. Depois que acabar o dilúvio, eu falo, haja animais, que a terra produza. Não, não. O Senhor diz, tome um macho e uma fêmea, porque eles vão dar continuidade. E você vê que depois, no dia 27 de Rishma, aonde eles saem da arca, Noé faz um altar e o Senhor fala para Noé, ou seja, esse mês ele é composto de várias bênçãos. O Senhor fala para Noé as mesmas palavras que foram faladas para Adão. Gente, há uma bênção aqui do recomeço. 8 fala de recomeço, 2 fala de casa, de unidade. Esse é o mês onde o Senhor nos leva a um nível de santificação para um tempo de recomeços. É um tempo onde nós entramos para dentro de um contexto de gerar de novo. O Senhor está falando, lança a tua semente. Quem vai ser a continuação da tua semente? O Senhor não quer acabar com a tua semente. O Senhor quer que você libere a tua semente para que haja continuidade. Esses tempos nós estamos falando isso aqui no ministério. Irmãos, quem está dando continuidade? Qual é a nossa próxima geração?
Quem vai ser os próximos músicos, os próximos apóstolos, os próximos profetas, a próxima geração de bênçãos? Será que nós estamos treinando bem essa geração? Ou nós estamos sendo a geração de Josué, guerreiros, avante, aqueles caras que conquistam, mas depois deles, ninguém conhecia o Senhor? Sabe o que dá mais temor? É exatamente esse ponto. Ninguém conhecia o Senhor depois de Josué. Depois da morte de Josué, levanta uma geração que não conhecia Deus. Às vezes nós estamos tão guerreando, e nas obras da conquista, estamos conquistando, estamos avançando, estamos conquistando, mas depois, para quem ficará tudo que estamos edificando? Sabe por quê, meu irmão? Nós estamos em um tempo de tanta, como diz, de tanta ansiedade. É porque vem um turbilhão de informações sobre nós dizendo: você tem que ser um vencedor, você tem que crescer, você tem que avançar, você tem que fazer, você tem. A gente está tão cheio e saturado de pressões para ser alguém na vida que esquecemos do principal para a gente ser alguém na vida: continuidade. Na verdade, sabe qual que é o nosso maior ministério? Sabe qual que é a nossa maior vitória? Sabe qual que é o nosso maior sucesso diante de Deus? Não é ser alguém poderoso, mas é alguém que dá continuidade. É alguém que lança sobre o outro. E por isso a nossa geração está tão ansiosa e ociosa como nenhuma outra, porque nós somos a geração que mais estamos comendo, porém é a geração que menos está transferindo. Para quem estamos transferindo o que estamos comendo? Para quem estamos transferindo tudo aquilo que estamos fazendo? Para quem estamos transferindo tudo isso? Sabe o que está acontecendo? Eu vejo essa geração como uma geração obesa espiritualmente, que se encheu, se capacitou, sabe de muitas coisas, mas está dentro das suas casas, que não quer mais compromisso, não quer mais não quer mais trabalho, porque está tão ferido com os homens, está tão ferido com pessoas, que eu não quero mais transferir para ninguém, eu não quero mais gerar isso. Sabe, em Reshman se levanta a figura de um homem, Noé. Mas a gente fala assim: uau, Noé. Meu irmão, sabe, Noé foi o cara que cuidou de toda a próxima geração. Noé foi o cara usado por Deus para cuidar da próxima geração. Ele cuidou da próxima geração de animais. Ele cuidou da próxima geração de humanos. Ele cuidou da próxima geração, porque você não vai ver... Eu não me lembro, acho que não tem mais filhos de Noé depois do dilúvio, mas tem o filho dos filhos de Noé. Os filhos de Sem, os filhos de Cã e os filhos de Jafé. Nós vamos ver, queridos, que ele cuida da próxima geração. E esse é o ponto culminante. Você já parou para pensar, querido, que a próxima geração pode estar extinta pelos dilúvios das emoções, pelos dilúvios das maldições, pelos dilúvios da sepultura? A próxima geração pode estar sendo simplesmente tragado pela sepultura e nós não estamos fazendo nada. Nós simplesmente estamos preocupados com a nossa vida e estamos deixando de cuidar do que Deus ama e esquecendo que se nós cuidarmos daquilo que é o objeto de amor de Deus, o Senhor cuida daquilo que é o nosso objeto de amor. Eu não estou dizendo agora de o nosso objeto de amor, Jesus. Eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar os nossos anseios humanos de uma vida boa, de uma vida bem-sucedida, de uma vida feliz, de uma vida que eu possa desfrutar. Esse é o alvo de todo ser humano. Por mais que a gente fale: não, eu amo Jesus, sim, nós amamos Jesus, nós nos entregamos a Jesus, nós pensamos em Jesus, mas todos nós temos um anseio de dar uma boa condição para a nossa família, de viver uma vida sem
os tormentos da enfermidade, da destruição. Isso é o propósito de todo ser humano. Mas quando nós cuidamos do objeto de amor de Jesus, que é a obra dele, a igreja dele, ele olha para nós e satisfaz o anseio do nosso coração. Não é isso que ele diz? Se alegre, se deleite no Senhor, e ele terá o prazer de satisfazer o teu coração. Irmãos, preste atenção aqui. Sabe quando eu começo a ver a contagem regressiva de uma pessoa, ou de um ministro, ou de um ministério? Quando esses começam a bater na igreja. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa começar a bater na igreja, meu irmão, no sentido de, porque igreja não sei o quê, igreja não sei o quê, igreja não sei o quê, ou seja, quando as pessoas começam a bater em igreja, você pode apertar o relógio da contagem regressiva, que ele está prestes a se autodestruir. Porque a igreja é o objeto de amor de Jesus. Jesus veio plantar a igreja. A obra da cruz foi para que nós entrássemos dentro da arca e vivêssemos em comunhão. Era para a gente entrar dentro da arca e viver a unidade da arca. Já parou para pensar, querido, que a arca tinha bicho de todas as espécies? Você já parou para pensar que a igreja é uma grande arca de bicho de todas as espécies? Você tem bicho de todos os lados, irmão. É uma bichaiada, né? E cada um diferente do outro, cada um com as suas peculiaridades, mas, porém, dentro de uma só missão: não ser mergulhado pelas águas do dilúvio. Nós temos uma missão: não nos afundar nas águas do dilúvio. Esse é o tempo aonde aqueles que são os continuadores, esses recebem o fruto. Esse mês, ele é conhecido no hebraico como Bu. Também. Abra tua Bíblia em 1 Reis 6:38. Diz assim: e no ano 1º, no mês de Bu, que é o 8º, se achou essa casa com todas as suas dependências, se acabou essa casa com todas as dependências, tal como deveria ser, levou Salomão este ano para edificá-la. Esse foi o tempo aonde onde Salomão termina a edificação da casa do Senhor. O projeto foi concluído. E ele diz que nesse ano, nesse mês, onde tudo isso é concluído. E sabe o que significa Bu? Crescimento, produto. Esse é o mês do crescimento, querido. Olha que interessante, esse é o mês aonde Deus leva Noé para um outro nível de crescimento e produtividade. Nesse mês, quando ele desce da arca, o Senhor diz: Noé, eu te abençoo. Eu te abençoo para que você cresça a terra. Eu te abençoo para que você multiplique na terra. Eu te abençoo para que você seja frutífero na terra. Dominai. Foi exatamente nesse mês. Esse é o mês onde as obras de Deus é colocada no nível de produtividade. Há abundância sobre a tua vida. Querido, não aceite nada além disso. Não aceite nada além disso. Se você está vivendo o contrário disso, entra diante do Senhor dizendo: Senhor, eu saio espiritualmente das tormentas, das águas da destruição, das águas da rebelião. Mas eu estabeleço na minha vida o arco da aliança, porque é exatamente nesse mês que o arco da aliança é estabelecido. É o arco das memórias. Amém? Volto de novo, querido. Esse é o tempo onde nós vamos dar continuidade, né?
Às vezes a gente entende isso, as igrejas têm se corrompido, as igrejas como diz, têm andado caminhos. Mas o que eu devo fazer? Eu devo ser um agente de transformação. Aqui é um segredo. O Senhor tem chamado uma geração para ser os agentes de transformação para a próxima geração. Irmãos, o futuro da igreja está nas mãos desses agentes de transformação, como a humanidade ficou na mão de Noé, como a vida na terra ficou na mão de Noé. O Senhor também ele entrega a obra da continuação, a continuação, a continuidade. Há algo a ser gerado, há uma semente a ser lançada. E aqui o Senhor, então, ele declara isso: eu quero continuar na tua vida a minha obra. Eu quero que você seja uma continuação da minha obra, ou continue na vida de outros a minha obra. Continue. Traga continuidade. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, se você pode parar e dizer, eu tenho continuação. Você já parou para pensar que a perpetuidade e a eternidade hoje para nós está nas nossas sementes? Como eu vou manter o meu nome? Eu vou dizer assim, perpetuado na terra, através dos meus filhos. Por isso a Bíblia diz que tem gente, querido, que fizeram tanto mal para o Senhor, que a obra do Senhor é acabar com o nome dessa pessoa da face da terra. Só isso. Sabe qual que é o maior nível de maldição? Não é para você viver uma vida de miséria, não, querido. É o teu nome ser extinto da face da terra. E sabe como é o teu nome ser extinto da face da terra? É você não ter filhos. No sentido de você não deixar geração. Esse filho, para nós hoje, é o quê? Espiritual. Irmão, o que o teu ministério está passando? O que o teu ministério está deixando? Ou seja, o que você está deixando para a próxima geração? Isso é o maior sinal de bênção ou maldição na tua vida. O teu chamado, porque hoje os nossos filhos não são gerados na carne. Hoje os nossos filhos são gerados no espírito. Hoje nós somos pais de multidão, mães não na carne. A nossa missão não é fazer como Noé, de gerar filhos físicos, 500, 600, né? Não, a nossa missão hoje são gerar os filhos espirituais. Por isso, mudou o lugar de circuncisão. Em vez de ser no aparelho reprodutor, agora é no coração. Porque é o lugar que eu gero filhos. Então, deixa eu te contar, querido. Sabe como o nosso nome será perpetuado? São os nossos filhos espirituais que nós estamos deixando para as próximas gerações. Aquilo que o Senhor está te entregando é o instrumento de circuncisão para as próximas gerações. Você já parou para pensar nisso? E como o teu nome será perpetuado? Como está, querido? Quem é aquele que pega a tua semente, pega aquilo que você tem gerado e está passando para a próxima geração, está passando para a próxima geração, está passando para as próximas gerações, está passando para as próximas gerações? Isso é a perpetuidade de um chamado. Lembra que eu já falei isso? Nós não crescemos para cima, nós crescemos para frente. E como eu cresço para frente? Com a obra da continuidade. Eu passo isso para um filho e volto a dizer, se você parar para pensar, queridos, observe que a maioria desses homens de Deus, poucos foram os filhos naturais que continuaram o ministério deles, mas foram os filhos espirituais. Porém, Moisés, quem foi o filho de Moisés? Josué. Mas Moisés não tinha filho, tinha Gerson, não tinha um monte de filhos. Por que não foram esses que continuaram a obra de Moisés? Nós vamos ver Elias. Foi um Eliseu. Não foi um filho biológico, mas foi um filho espiritual. Eu sei, queridos, que nós devemos treinar, sim, a nossa geração biológica. Isso é inevitável. E eu sempre falo, né?
O que mais um pai anseia é que um filho biológico entre para continuar a missão de um pai. Não, como isso é extraordinário. Porém, nós não limitamos somente nisso. Eu sei que muitos filhos espirituais pegarão o chamado de pais espirituais para continuar a sua missão e a sua visão. O que eu estou dizendo aqui é, hoje você pode parar e dizer, tem gente que continua o que eu estou fazendo. Tudo que o Senhor me entregou, se eu parar aqui, tem gente que pode continuar isso. Se o Senhor me levar hoje, tem gente que vai dar continuidade a esse entendimento, tem gente que vai dar continuidade a essa obra, tem gente que vai dar continuidade a isso daqui, tem gente que está fazendo isso. Sabe que eu olho a obra da continuação, eu vejo, por exemplo, essas mulheres e homens que começaram na nossa nação. Imagine, há 30, 40 anos atrás, pessoas falando de quebrar maldição. Imagine, querido, o que era isso há 40 anos atrás? Dizer que crente fica endemoniado. E ainda começando por mulheres, né? Vamos colocar aí, doutora Neuza Tioca, Valnice Milhomes, essas mulheres, né? Falando assim, crente tem demônio. O quanto que essas mulheres e homens que lutaram contra o sistema eclesiástico, para que hoje nós estivéssemos aqui dizendo, irmãos, eu vou fazer uma live de 30 episódios falando de quebra de maldição. Você acha que isso daqui não é a continuação de ministério de alguém? Não é a semente de alguém que lutou, plantou e deixou nessa geração para que as próximas pudessem avançar com liberdade? Noé, ele enfrentou umas águas, Noé enfrentou uma geração inteira, Noé pregou para uma geração inteira, Noé construiu durante 120 anos uma arca, queridos. Foi 120 anos para construir esse barquinho. Agora imagine o tanto de coisa que esse homem ouviu. Eu não sei se você entende isso. Quando eu penso em Noé, eu penso naquilo que esse homem ouviu. E naquilo que a família também deve ter pensado dele. Imagine, ó, o negócio é o seguinte, Deus mandou construir um barcão. E a Bíblia diz que naquela época nem chovia, era uma neblina que caía e regava a terra. Imagina aqui, meu irmão, aquele cara dizendo, olha, Deus mandou construir um barcão que vai vir uma chuva, que vai arrebentar, inundar tudo, vai matar todo mundo. Cara, as pessoas começam a pensar e falar, pode ser, mas passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, 4 anos e nada. Você acha que essa galera estava dando moral para Noé? Foram 120 anos. Você acha que esse cara não escutou? O tanto de zoeira, né? Que esse cara escutou. Imagine hoje, na época dos memes, o que não seria de Noé, né? Se tivesse o WhatsApp naquela época e os memes, se tivesse brasileiro naquela época lá, né? Meu irmão, o tanto de piada e meme que teria da vida de Noé, 120 anos dizendo, vai cair uma chuva, vai vir chuva, gente, vai vir chuva. E, de repente, isso acontece. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Há uma continuidade a ser estabelecida. Esse é um tempo onde o Senhor nos recolhe nele. Mas esse é o tempo que o Senhor nos recolhe e recolhe também os nossos filhos. Esse é o tempo onde o Senhor nos leva para a arca, nós e as nossas sementes. Porque Noé não estava gerando mais filho, mas as sementes de Noé estavam. Noé não estava mais gerando filhos. Eu não sei se Noé gerou mais filhos. Bem, mas agora os filhos de Noé também já estavam gerando filhos. Sabe, esse é um tempo, queridos, eu quero declarar isso, que o Senhor te tira dentro dessas turbulências. Há um grande abismo em memória de todo o abismo que se abriu para tragar. Porém, esse é um tempo que o Senhor te leva para um outro nível. Mas não só você, Ele leva as tuas sementes também, os teus filhos espirituais, os teus filhos biológicos, as tuas finanças.
teu chamado. O Senhor não quer preservar só você, o Senhor quer preservar a tua semente também, porque a tua semente é a causa de haver vida depois das turbulências. O Senhor não quer acabar com as tuas finanças, Ele quer preservar, querido. O Senhor não quer acabar com o teu chamado, Ele quer preservar. O Senhor não quer acabar com o teu ministério, Ele quer preservar. Não só você, mas Ele vai preservar aquilo que você gerou também. Porque isso é a certeza da continuação. Que você seja uma pessoa que dê continuidade às obras do Senhor. Que você seja a continuação de alguém e que você dê continuidade àquilo que o Senhor gerou. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Irmãos, você será uma continuação e alguém que trará continuidade. O Senhor quer te dar filhos espirituais. O Senhor quer que você passe todo o teu chamado para alguém. O Senhor quer que você derrame na vida de alguém. Eu sei que no meio disso vai aparecer os geazis que vão se corromper, pessoas que estavam sendo treinadas que se tornaram geazis. Porém, queridos, que se tornaram leprosos, que se tornaram totalmente corruptos. Porém, queridos, não deixe de transferir para pessoas, não deixe de gerar a próxima geração, não deixe de dar continuidade. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, eu oro pelos teus filhos, e eu me recuso, Senhor, ver os teus filhos em ambientes de esterilidade, seja física, seja espiritual, seja financeiro, seja, meu Deus, emocional. Eu quero declarar, Senhor, que o Senhor traga continuação e agora toda potência da sepultura, da sequidão, seja destruído por causa do Evangelho e da palavra do Senhor Jesus. Pai, nós nos escondemos dentro de Ti e as águas de turbulência, as águas de destruição não alcançarão os Teus filhos, mas eu declaro agora, recebam o poder de gerar, recebam o gerar espiritual, recebam o gerar natural, receba todos os processos do gerar e tudo que impede o Teu gerar seja destruído agora. Pai, nós declaramos que todo deserto, ambiente árido seja arrancado dos teus filhos, mas eu declaro chuva de multiplicação e produtividade, que haja chuva sobre a vida dos teus filhos, mas não de destruição, mas sim para regar as sementes e os frutos. Pai, eu declaro potência sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro potência sobre a vida dos teus filhos. Chuva de multiplicação é o que eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que a unção de vida, de chamado, de crescimento, de produtividade alcance a vida dos teus filhos. Renunciamos e rejeitamos as obras da sepultura, rejeitamos as obras dos abismos e declaro, receba a vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Em nome de Jesus, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom.